Então aqui nós temos a conservação da quantidade de movimento linear, análise diferencial. Tá? A gente fala conservação, quantidade de movimento linear está relacionado com força, tá bom? Então esse aqui é o diagrama, tá? O volume de controle. Então nós temos aqui um fluxo de massa, unidade de volume, a gente está na posição x, na posição x mais delta x, tá? Na direção y e na direção z. Então nós temos essas variações aí, tá? Esse fluxo de massa aí por unidade de área e de volume, tá? Anteriormente eu fazia toda a dedução, tá? Mas, tá? Se nós, o que a gente viu foi a análise integral da quantidade de movimento linear, que dá essa expressão aqui, tá? A soma das forças é igual à variação da quantidade de movimento linear, né? A integral com o tempo, tendo volume de controle, mais o fluxo da quantidade de movimento linear através da superfície de controle. Muito bem. Essa é pela análise integral, tá? Um pouco diferente, não é desse jeito que faz. O resultado, aplicando análise diferencial naquela figura, tá? Vai cair nessa equação aqui, tá? Mas isso aqui é só a componente em x, tá? A soma das forças que atuam por unidade de volume é igual a densidade vezes a aceleração, tá? Essa aqui é a aceleração total. A derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração local. E o restante, tá, é chamada de aceleração convectiva. Tá? Por quê? Porque um fluido pode ser acelerado de acordo com a posição, né, com a velocidade e posição. Mas ele pode ser acelerado também pelo tempo. Tá? Essa é a diferença, o que tem de novidade em mecânica dos fluidos, tá? Porque em física a gente só vê a variação da velocidade com o tempo de um objeto, tá? Agora em mecânica dos fluidos não, tá? Aparece esse outro detalhe. Bom, essa derivada com D maiúsculo é chamada de derivada total substancial, tá? Então a aceleração de x é igual a derivada total substancial, né, desse fluido aí na direção x. Então nós temos aí que a velocidade de Uran, já falei para vocês, ela varia com x, y e z e varia com o tempo, tá? Então isso tudo aquela formulação vai chegar nessa equação da quantidade de movimento linear na direção x, tá? Então, ó, a equação de quantidade de movimento linear nas três direções temos a soma das forças em x é ρ, derivada total de U em relação a t, soma das forças y é igual a ρ, às vezes a derivada de V em relação a t, e soma total das forças em z é igual a ρ vezes dw dt. Tá? E nós temos que esse du dt é a aceleração de x, está aqui, ó, a aceleração na direção x, na direção y e na direção z. Então, se a gente quiser determinar, é só aplicar as fórmulas, tá? Tendo o campo de velocidade, a gente aplica as fórmulas e determina aí as acelerações. Aqui nós temos a equação da quantidade de movimento linear na forma vetorial, tá? E a derivada total, esse dv dt, tá? Então, ó, a soma das forças, né? O vetor é igual a ρ dv dt, que é igual a ρ vezes a aceleração. Tá? Então, essa aceleração, ou esse dv dt, na forma vetorial, é a derivada parcial de v em relação a t, mais o divergente de v pelo operador nabla, né? Depois em função desse v aqui. Tá? Essa operação aqui ela é um pouco assim, diferente, tá? Mas eu não vou ficar deduzindo essa equação, né? A gente não vai fazer isso no curso. Vocês vão aplicar as equações já, seja em coordenadas cartesianas ou em coordenadas cilíndricas. Tá? Aquela derivada, só voltando um pouco, tá? Essa derivada aqui, tá? Em coordenadas cartesianas vai cair nessa equação aqui, tá? E depois cai aquelas outras equações que são aquelas outras lá, tá?
E aí a gente tem aqui a derivada total em coordenadas cilíndricas, tá bom? Na direção R, na direção θ e na direção Z. Parece um monte de derivadas assim, tá? Aqui. Aí a gente tem a equação da estática dos fluidos, tá? Essa aqui é a equação da estática dos fluidos. A equação da ordem do movimento envolve essa força aqui, tá? É a soma das forças, tá? É igual a força devido à gravidade mais a força devido à pressão, tá? E essa soma dessas forças aqui é igual a ρ dv dt, tá? É a densidade vezes a aceleração, ok? Bom, quando nós entrarmos com os escoamento viscoso, vai aparecer mais um termo desse lado. Claro que vai estar do lado direito, mas é como se fosse referente a esse lado. Vai aparecer as forças viscosas a mais, tá? Então, ó, as forças que atuam no elemento de fluido, tá? É igual a força da gravidade mais a força devido à pressão, beleza? Tá? Então, aí, ó, aplicação em outro sistema de coordenadas, tá? Então a gente faz o quê? Tem menos 1 sobre ρ, né? Assim que a gente está fazendo, dividindo tudo por ρ, tá? Que é igual a dv dt, tá? Então esse dv dt é essa derivada aqui, a derivada em relação ao tempo da velocidade, e esse divergente em v, tá? E aí nós temos essa equação de forma geral, tá? Na forma vetorial. E aí nós temos a equação de ordem em coordenadas cartesianas, tá? Tá aqui. Tá? Esse lado também às vezes é chamado de taxa da quantidade, a taxa de quantidade de movimento linear, tá? Que é uma soma de forças, né? Que atuam no elemento de fluido. E aqui nós temos a equação de ordem em coordenadas cilíndricas, tá ok? Então,